Bom, aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante que nós não podemos entender errado. Ele fala o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Essa é uma dentre muitas outras passagens que nos mostra como o evangelho é contrário à nossa maneira de pensar. Porque o evangelho nos diz que nós temos que dar para receber, nós temos que morrer para poder viver, nós temos que perder a nossa vida para poder ganhar. E o apóstolo Paulo vem aqui agora nos dizer que quando ele está fraco, aí sim que ele é forte. Bom, nós temos que entender o que o apóstolo Paulo quer dizer com estou fraco. Quando o apóstolo Paulo fala que está fraco, ele não está dizendo de maneira nenhuma que ele está passando por uma fraqueza moral ou espiritual. Isto é, onde ele se encontra passando por tentação, onde ele se encontra em pecado e distante de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Antes eu pensava que era assim, que o apóstolo Paulo está dizendo que ele está fraco espiritualmente, mas não é. O apóstolo Paulo, no capítulo anterior a esse, ele dá uma série de situações que ele passou por amor de Cristo. Ele fala que ele sofreu apedrejamento, naufrágio, prisão, açoites e muitas outras coisas por pregar o evangelho. E é exatamente essas tribulações que o apóstolo Paulo chama de fraqueza. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está se referindo não a uma fraqueza espiritual ou moral, mas sim uma fraqueza psicológica. Um outro exemplo disso seria Jesus Cristo no Getsêmani. Quando Jesus está no Getsêmani, ele está passando por um momento de angústia e aflição muito grande, porque estava chegando a hora dele se entregar para ir para a cruz. E Jesus, a Bíblia nos fala que ele começa a suar gotas de sangue. E se nós formos olhar na ciência, a gente vai ver que a ciência diz que isso é um fenômeno que se chama hematidrose, isto é, onde uma pessoa que está com um grau de estresse e aflição muito elevado, as veias capilares dessa pessoa estouram e o sangue dela começa a sair junto com o suor. E foi exatamente isso que Jesus passou. Jesus não estava de modo nenhum fraco na carne, no sentido de que ele estava querendo pecar e estava longe de Deus. Não, Jesus estava sofrendo uma fraqueza psicológica, uma perturbação, um estresse, uma aflição. Mas nós podemos ver que no meio da aflição, no meio da fraqueza, Jesus manteve a sua força espiritual, porque ele se entrega, ele obedece a Deus e é obediente até a morte de cruz, como o próprio apóstolo Paulo fala. E guardando as devidas proporções entre Jesus e Paulo, a gente pode dizer que era por isso que Paulo estava passando. O apóstolo Paulo estava fraco sim, só que na visão humana e não na visão espiritual. É como Jesus ali no Getsêmani. Qualquer homem que olhasse para Jesus iria dizer que ele estava fraco, mas em espírito Jesus estava forte. É a mesma coisa de quando você está ajoelhado diante de Deus, orando. Porque quando você está ajoelhado, ajoelhar significa fraqueza, significa rendição. Então se o mundo te ver ajoelhado, ele vai olhar para você e vai dizer que você está fraco. Mas se você estiver ajoelhado diante de Deus, Deus vai olhar para dizer e vai ver que você está sendo fortalecido nele. Por isso, quando eu estou fraco para o mundo, eu sou forte em Deus. Essa é a lógica dessa passagem. Em outras palavras, a gente poderia dizer, Paulo fala o seguinte: quando padeço fraqueza, quando padeço tribulação, quando padeço necessidade, é aí que eu sou capaz. Porque é na tribulação, na adversidade, que nós vemos como nós somos capazes em Deus. Porque afinal de contas, é quando nós vemos como nós somos pequenos diante das circunstâncias, é que nós vemos também o quanto que Ele é grande em nós. Por isso, não reclame se a tua vida contém tribulações, contém angústias, decepções, tudo de tribulação. Não reclame, porque é na adversidade que nós vemos a mão de Deus agir ao nosso favor. Portanto, que você possa viver uma vida na qual, diante das tribulações, diante da tempestade do mar, você possa ver Jesus e caminhar em direção dele. Bom, se você gostou do vídeo, eu peço que você compartilhe, curta e se inscreva no canal aí.